e elas eram branquinhas e refletiam a luz do sol sobre a cidade. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje, sem muito buchicho, a gente vai começar a construir aquele nosso mapa mental para estudar a religião e a cultura do Egito Antigo, certo família? Então já vamos começar sem muito buchicho, certo? A religião do Egito Antigo era uma religião politeísta, significa, a palavra poli significa vários, muitos, e teísmo significa deuses. Então eles acreditavam em vários deuses, eles tinham uma cota de deuses que eles acreditavam, mais de 100 provavelmente, certo? Bom, os deuses do Egito Antigo tinham características antroposomórficas. O que isso significa, professor Pereira? Aí agora está complicando. Nada, família, tá suave, ó. Antropo significa homem, zo significa animal, e morfismo vem de forma. Então os deuses do Egito Antigo tinham formas, tanto humanas quanto animais, como é o caso do Anubis, que vocês estão vendo aqui, que tinha corpo humano e cabeça de chacal, uma espécie de raposa ali do deserto, certo? Quais eram os principais deuses do Egito Antigo? O principal deus do Egito Antigo era o Amon-Ra, também chamado só de Amon, também chamado só de Ra, que era o deus Sol, o deus da justiça, da moral e o mais poderoso de todo o Egito Antigo. Ele tinha um corpo humano e a cabeça de uma ave de rapina, certo? Ele era o mais poderoso de todos. Depois dele, a gente tínhamos o Osíris. O Osíris era o deus do rio Nilo, o deus da natureza e o deus do julgamento. Ele era muito importante também para a religião egípcia, certo? Mas a gente fala mais dele mais adiante, certo? Porque ele é muito interessante mesmo. Tínhamos também a Ísis, uma deusa com corpo humano e asas de águia. Ela era a deusa da lua, era a deusa que representava as mulheres, a fertilidade feminina, representava também a bondade. E ela era esposa do Osíris, olha que interessante. Outro deus muito importante na religião egípcia era o Horus. Horus era filho de Osíris com Ísis e ele representava os céus. Ele era o deus protetor dos faraós e das famílias além disso. O Horus, ele tinha corpo humano e cabeça de falcão. Era até um pouco parecido nas ilustrações com o Ra, mas eles eram diferentes. Inclusive tem o olho de Horus, que é muito famoso, certo? Tínhamos também o deus Sete, que esse era um deus visto como um deus ruim, era o deus do caos, da guerra e da escuridão. Ele era irmão de Osíris e ele matou Osíris na mitologia egípcia. O Sete, ele tinha corpo humano e cabeça de porco formigueiro, um animalzinho ali do Egito, do continente africano, certo? Tínhamos também o Anubis, que era o deus da morte, da mumificação, que vocês já viram, corpo humano, cabeça de chacal. Esse Deus que conduzia as almas para os seus destinos após o julgamento, ele que mumificava alguns corpos e etc, certo? A gente vai falar também do poder antigo. Mas espera aí, professor Pereira, a gente não já falou de política e sociedade na outra aula? Já falamos. Mas o poder está muito ligado à religião, então a gente não pode deixar de falar aqui também, certo? Bom, o poder era teocrático, ou seja, eles acreditavam, a palavra tel significa Deus, crástico, cracia, vem de poder. Então eles acreditavam que o poder emanava dos deuses, que os faraós, eles eram reencarnação dos deuses, eles eram escolhidos pelos deuses. E inclusive acreditavam que o faraó era uma espécie de Deus aqui na terra. O Horus vivo, o Deus na terra, era o faraó para eles. Então o poder político está muito ligado também à religião, certo? Nosso próximo ponto é o rio Nilo. O que tem a ver o rio Nilo com a religião e com a cultura? Tem tudo a ver, família. Primeiro, porque os egípcios dependiam das cheias periódicas do rio Nilo para sobreviver, certo? Porque sem as cheias periódicas do rio Nilo, em uma região desértica como é o Egito, eles não teriam agricultura, não teriam alimentação. Firmeza? Então o rio Nilo era muito importante para a cultura deles, para a existência da nação. E além disso, as cheias periódicas do rio Nilo eram vistas como uma dádiva do deus Osíris. Lembra que a gente falou do Osíris? Falou que a gente ia falar mais dele mais pra frente? O Osíris, na sua mitologia, ele tinha sido assassinado pelo seu irmão, pelo Sete, que era o deus da guerra e da escuridão. Ele foi assassinado, o Osíris, mas depois ele ressuscitou. E a morte e a ressurreição do Osíris representava o período de seca
e o período de cheia do rio Nilo. Então a morte representava a seca, a ressurreição representava a cheia do rio Nilo. E por isso eles atribuíam as cheias periódicas do rio Nilo a uma dádiva do Osíris e chamavam isso de dádiva do Nilo. A palavra dádiva significa presente. Então eles atribuíam as cheias periódicas do rio Nilo ao deus Osíris. Então por isso ele era um deus muito adorado. É bem interessante essa crença da dádiva do Nilo como uma bênção de Osíris, porque no Egito Antigo praticamente não chovia. Então como que eles iam associar, como que eles iam entender as cheias do rio Nilo se não chovia? Como que enchia o rio se não chovia? Hoje a gente sabe que as cheias do rio Nilo, lá no Egito, vêm de chuvas lá do Sudão, chuvas que caem lá no Quênia, e essa inundação vai escorrendo rio abaixo até chegar no Egito. Mas nessa época eles não tinham esse conhecimento e acreditavam que as cheias periódicas do Nilo eram resultado de um presente do deus Osíris, e por isso ele era muito importante também dentro da religião egípcia. E não é só isso não, família, como a gente vai continuar vendo o Osíris aí. Nosso próximo ponto, então, é a vida após a morte, certo? A vida após a morte no Egito é bem interessante. Desde muito tempo, os egípcios já acreditavam numa vida após a morte. Mas conforme o tempo foi avançando, eles foram evoluindo suas crenças e evoluindo a crença na vida após a morte. No primeiro período, no início do Egito Antigo, eles acreditavam que a vida após a morte dependia da mumificação. Por quê? Porque a alma precisava ter um corpo para ela retornar de vez em quando. E não só da mumificação, mas também dependia de riquezas. Então as tumbas dos faraós antigos eram sepultados com o seu corpo mumificado, com riquezas no seu entorno, e periodicamente os sacerdotes eram responsáveis por levar comida para a tumba do morto. Olha que loucura! Porque eles acreditavam que mesmo existindo vida após a morte, tinha uma ligação com a terra muito grande, e o corpo precisava ser preservado, e o corpo precisava ser alimentado, inclusive. Então os sacerdotes levavam comida nas tumbas dos faraós. Porém, isso vai evoluir com o longo do tempo, e a gente entra numa segunda fase de vida após a morte, que a gente vai ter agora o julgamento de Osíris. Olha que louco. Agora, não precisa necessariamente o corpo ser mumificado. Eles continuavam mumificando os faraós, mas não precisavam necessariamente ser mumificado para ter uma vida após a morte. Nessa segunda fase, com a evolução da religião egípcia, eles vão acreditar novamente que o deus Osíris, deus do Nilo e do julgamento, que o deus Osíris julgava as almas, julgava quem podia, quem não podia entrar em um paraíso. E esse julgamento era bem interessante. As pessoas que fossem retas, que fossem puras, que não mentissem, que não roubassem, que não matassem, elas tinham um coração leve como uma pena. E o Osíris então pegava esse coração dessa pessoa e colocava numa balança justamente como uma pena. A pena da justiça, a pena da verdade. E aí, o coração que fosse reto, que fosse limpo, que fosse puro, ele era leve. E ele tinha que ser mais leve que a pena. Já o coração de quem tinha muito pecado, de quem tinha um coração sujo, de quem mentia, de quem roubava, de quem matava, esse coração ele era pesado, e ele acabava se tornando mais pesado que a pena, e essa pessoa que tinha um coração pesado não tinha direito ao paraíso. A própria ideia de paraíso no Egito Antigo é muito interessante. Por quê? O paraíso para eles era um local de água fresca, onde eles poderiam beber e se banhar na água fresca. Tinha sombra, tinha árvores, tinha lírios nas margens das águas, tinha aves voando para lá e para cá. Então era um lugar muito belo e de muito conforto. Enquanto a punição era vista como um local de sede, fome, calor e escuridão eterna, longe dos benefícios da luz de Ra ou da água do Nilo de Osíris. Então essa era a punição que eles acreditavam, certo? A gente vai falar também um pouquinho sobre as pirâmides, que está diretamente relacionado à religião e relacionado até à vida após a morte. O objetivo das pirâmides tinha objetivos políticos e religiosos. Objetivos políticos no sentido que mostrava a força do imperador, a força do império, mas tinha principalmente objetivos religiosos. Tudo indica que a própria construção das pirâmides era uma espécie de adoração ao deus Sol, e elas eram branquinhas e refletiam a luz do Sol sobre a cidade. Seu ponto, sua localização era estratégica para refletir os raios solares na cidade. Olha que interessante, isso há mais de 2000 anos antes de Cristo eles já pensavam em tudo isso.
Mas não só era um símbolo de adoração a Ra, mas também era uma tumba onde eles guardavam os mortos mumificados. Eles guardavam os corpos mumificados de faraós e grandes sacerdotes, que garantiria a vida após a morte nessa primeira fase. Para eles terem uma vida tranquila após a morte, eles eram guardados nas tumbas, cheia de esconderijos, cheia de armadilhas, para que ninguém mexesse nos corpos e que para ninguém roubasse as riquezas que eram sepultadas juntas. Isso na primeira fase, na fase de antigo império político, que vocês vão ver lá na outra aula, certo? Bom, depois de um tempo, eles deixam de construir pirâmides e vão construir templos mais para frente, conforme a evolução da religião, conforme também vocês vão ver na outra aula, certo? Por fim, a gente vai ver a arte no Egito Antigo. A arte era quase toda ela voltada à arquitetura, seja de pirâmides, seja de templos, seja de palácios. Então a arquitetura, a escultura e as pinturas dessas obras arquitetônicas eram a principal forma de arte. Tínhamos também a literatura, a filosofia, mas era muito mais arquitetura, escultura e pintura. E tinha um ponto interessante: quase toda a arte era para glorificação dos deuses e dos faraós, certo? Então a arte também tinha um vínculo, um laço religioso muito forte, certo, família? Então é isso, espero que vocês tenham pegado a visão sobre a religião e cultura do Egito Antigo. A gente fica por aqui e aquela história, né, família? Se eu ajudei sua caminhada, fortalece o meu corre aí também, certo? Curte o vídeo, se inscreve, ativa o sino, compartilha aí com a quebrada. E é isso, família, aquele abraço, fique com Deus.